Olá, graça e paz, povo de Deus. Uma ótima quinta-feira para a glória de Deus. Amém? Amém. Vamos então hoje ao terceiro dia de oração, provocando o meu milagre. Amém? Decidi Amém. fazer essa campanha em prol, de pedidos de oração, pessoas que a gente ouve passarem por provas, por lutas e muitas vezes não estão entendendo, aquilo que elas estão passando, mas que nós possamos nos apegar a Deus em oração, clamando, orando e renovando a nossa fé diariamente pela palavra de Deus, para que Deus venha falar conosco, Porque quando nós estamos em oração, Deus, ele vem com a resposta, ele fala o que é necessário para a mudança acontecer, para os milagres acontecer em nossa vida. Então, o milagre é aquilo que nós oramos, porque nós não vemos a possibilidade de nós resolvermos pela nossa força, Não é algo que o homem pode fazer. É algo que nós temos que colocar nas mãos de Deus para que Deus faça por nós. Amém? Então, hoje, terceiro dia, são 7 dias de oração, Oração provocando o meu milagre. Então, hoje a palavra está lá no livro de Lucas. Lucas 18, o capítulo do 1 ao 8 nós vamos ler, que é a parábola da viúva persistente, onde Jesus fala, da oração, da persistência que nós devemos ter na oração. Então, Lucas 18, a partir do versículo 1, tá bom? Então, nós vamos louvar e depois nós vamos de oração e de palavra. Passe mais um dia, a terra tinha gigantes. Disse Deus, a maldade do homem era grande, mas tinha um homem que era abençoado. Esse homem se chamava Noé. Muita fé, Noé, a arca de Noé, a arca de Noé. Deus tinha uma aliança com Noé. Deus tinha um propósito para Noé, construir uma arca e levar os animais puros e impuros. Noé cumpriu sua missão e com muita fé. Glória a Deus, aleluia. Amado Deus e poderoso Pai, te agradecemos, Senhor, pela tua presença em nossas vidas. Te agradecemos, ó Deus, por este dia, consagramos este momento de oração, de palavra a ti, Senhor, para que o Senhor venha em resposta às nossas orações, às orações do teu povo, que ele clama, Senhor, pelo milagre, clama, Pai, pela tua intervenção divina na sua vida, na sua história, em situações, meu Pai, que eles não estão conseguindo encontrar uma solução, Senhor. Mas o Senhor é Deus, mas que tudo nós possamos esperar com paciência no Senhor, para que o Senhor venha a fazer milagres, maravilhas no meio do teu povo, Pai. Em nome de Jesus, guarda, protege, livra os teus filhos e filhas de todo mal, em nome de Jesus Cristo. Amém, Amém. E amém. Amém, amados? Vamos Amém. à palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Amém? Então, vamos renovar a nossa fé.
Nossa fé, a nossa esperança pela palavra de Deus. E o Senhor Jesus colocou na minha mente hoje esta palavra da viúva persistente, amém? Então vamos ler lá Lucas 18, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha mais me importunar. O Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória Aleluia. a Deus. Jesus está contando essa parábola aos discípulos sobre a viúva persistente. E Jesus está falando aqui na parábola a respeito da oração. E Jesus diz no versículo 1 de Lucas 18, Jesus diz aos discípulos, Jesus conta aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes o que Jesus queria mostrar. Era que eles deveriam orar sem desanimar, sem nunca, né? Nunca, a palavra nunca está aí no meio. Que eles deveriam orar sempre. Então nós devemos orar sempre. Sem o quê? Sem nunca desanimar. Amém? Isso diz algo muito importante para nós, na nossa caminhada de fé, né? Que fé e oração tem que andar de mãos dadas. Porque se nós estamos fracos na fé, se nós estamos, né, sem fé, como é que nós vamos orar? Como é que nós vamos clamar? Como é que nós vamos apresentar as nossas petições diante de Deus? Às vezes a gente diz, fulano, ora por mim, Beltrano, ora por mim. Mas por que nós não oramos pelos nossos próprios problemas? Não fazemos a Deus os nossos próprios pedidos? E Jesus continua dizendo que tem que orar sem desanimar. E daí ele conta que numa certa cidade havia um juiz, e esse juiz, ele não temia a Deus, ou seja, não conhecia a Deus. Mas ele também não se importava com os homens. Um homem de coração duro, né? Ímpio. E havia naquela cidade uma viúva. E diz a palavra que ela se dirigia continuamente, ou seja, todos os dias. E ela suplicava que ele fizesse justiça em favor dela, em favor, né, contra aquele que era o adversário dela. Não diz exatamente a situação, mas o pedido dela era: faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo ele se recusou, versículo 4. Ele se recusou por algum tempo, né, de fazer justiça em favor daquela viúva. Mas finalmente ele disse para si mesmo, versículo 4 ainda: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. Então veja que a oração contínua, a busca contínua da viúva, a viúva batendo incessantemente naquela porta, fez com que aquele homem começasse a se aborrecer. Ele começou a pensar: se eu
não resolver o problema desta mulher, ela vai permanecer vindo, vai continuar, né? Isso está falando de fé, de permanência, de permanecer orando, de continuar orando, mesmo quando nós não vemos nada acontecendo. E ela continuou fazendo diariamente, continuamente, indo até a mesa, até o gabinete daquele juiz, né? Até ele decidir, né? Até ele reconhecer que tinha que fazer justiça, né? Pelaquela mulher, e ele diz: vou lhe fazer justiça, para que ela não venha mais me incomodar, me importunar. Amém? E o versículo 6 vai dizer para nós: e o Senhor continuou: ouça, diz o juiz iníquo, o juiz injusto, né? Ouça o que o juiz vai falar. E no versículo 7 o juiz fala: acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite? Continuará o fazendo esperar? Eu lhes digo, ele lhes fará justiça e fará depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Então, meus amados, a nossa oração, a nossa obediência ali à palavra de Deus, que aqueles que batem a porta será aberta, aqueles que buscam encontram. É isso que nós temos que fazer. Jesus está falando da oração, que nós temos que orar sem desanimar. Nós temos que continuamente bater na porta desse juiz, bater na porta do céu, para que até que Deus resolva abrir a porta, abrir e falar conosco e descer com a resposta. Mas para isso, para nós obtermos uma resposta favorável, obtermos um milagre, nós não podemos desanimar, nós não podemos pensar em desistir, nós não podemos parar de clamar, parar de orar. Talvez nesse meio tempo as lutas se intensifiquem, talvez haja resistências, talvez haja lutas maiores, mas não pare de orar, não tenha medo de que o milagre não aconteça, de que a resposta não venha, porque todos esses pensamentos derrotistas, pensamentos negativos, medo, é para fazer com que você pare de orar. Mas nessa palavra Jesus está falando o dever de orar sem desanimar. Ela insistiu, ele viu que ela não ia desistir, porque ela permaneceu firme na sua fé, né? E permaneceu fazendo seus pedidos, as suas orações continuamente. Então é isso que Deus quer, que nós tenhamos continuidade, que nós fiquemos firmes, persistindo, orando, sem desanimar. Porque talvez, muitas vezes a gente está com alguma complicação na nossa vida, com alguma dificuldade por causa de decisões que tomamos, ou porque estamos até mesmo numa prova e não estamos entendendo a prova. E estamos orando por um milagre, mas a oração vai fazer com que Deus responda, com que o Espírito Santo dê direções. Muitas vezes nós precisamos, pedir perdão para que as coisas voltem a andar, para que as coisas voltem a fluir, para que Deus haja na nossa vida. Muitas vezes nós precisamos largar a ganância, a soberba, a arrogância, a avareza. Deus precisa trabalhar algo em nós para que o exterior seja mudado, para que as lutas, as dificuldades sejam alteradas por Deus, Ou Deus precisa nos dar o Espírito Santo precisa nos dar um direcionamento de algo que nós precisamos fazer para destravar na vida financeira, na vida espiritual. Amém, irmãos? Então, Jesus ensinou, algo aqui imprescindível na nossa vida como cristãos. Todo aquele que é cristão precisa ter fé, aliar a sua fé ao momento da oração. E nós treinarmos a nossa paciência, porque Deus fará sim um milagre, Deus fará aquilo que nós estamos pedindo. Ou não, Às vezes Deus desespera um pouco mais, E aí algumas pessoas se entristecem porque aquele milagre que ela queria não veio imediatamente. Alguns destravam, acontece, a coisa anda,
outros demoram um pouco mais. Então há que ter constância, fé, oração, permanecer, porque veja o que ele diz ali no final: eu lhes digo, ele fará justiça depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra, né? Alguns param no meio do caminho, desistem, desanimam, né? Mas há que ter uma permanência, permanecer tendo fé, permanecer orando, permanecer até que Deus coloque nas suas mãos aquilo que você deseja, né? Fazer a vontade de Deus, permanecer em fé para receber o milagre, para receber a providência, para que Deus venha agindo continuamente na sua vida, para que o trabalhar de Deus, né, possa acontecer. Então, meus amados, essa palavra, né? Continue orando, né? Jesus diz na sua palavra para mostrar aos discípulos o que ele queria mostrar aos discípulos, que eles deveriam orar sempre e nunca desanimar. Então, que nós possamos ter a oração diariamente em nossas vidas, orando por tudo, por todas as coisas que nos trazem preocupação, ansiedade, né? Eu sei que às vezes é difícil esperar o tempo de Deus, mas o melhor é esperar o tempo de Deus. E o Salmo 37:7 diz isso: descansar no Senhor e esperar nele, em oração, né? Descansa no Senhor e espera nele, porque às vezes nós estamos ansiosos, queremos tudo para ontem, mas tem o trabalhar de Deus, tem o agir de Deus e tem o tempo de Deus. Amém, amados? Amém. Então, vamos perseverar na oração, que Deus vai fazer no tempo dele, no momento dele, porque há tempo para todas as coisas, mas que o Espírito Santo possa nos dar discernimento, revelação, direção do que nós temos que fazer para um milagre acontecer. Amém? Então vamos declarar o Salmo 91, Salmo de livramento, de proteção, que diz assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com suas penas e sobre suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem praga que devasta ao meio-dia. 1.000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olharás e verás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal te atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos teus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece com teu pé em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama. Eu resgatarei, eu o protegerei, pois conhece meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo, vou cobri-lo de honra. Vida longa lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos orar então, amado. Vamos orar. Baixe sua cabeça. Pense que Deus ele é bom, ele é misericordioso. Devemos nos ajustar à nossa vida, alinhar nossa mente, pensamento, vida, família, casa, tudo à vontade de Deus, para que ele venha trabalhar em nossas vidas. Estamos orando 7 dias de oração, jejum, consagração, para que o Senhor venha fazer milagres em nossas vidas, amém? Mas o Senhor falava comigo nesta noite que muitos casos é casos de esperar, amém? Alguns, né? Esperar e descansar em Deus e esperar o tempo de Deus, amém, amados? Então que nós possamos não nos levar pelo caminho da ansiedade, da falta de paciência, porque todas as coisas estão no controle de Deus, nada foge do controle de Deus. Às vezes estamos passando por provação e não estamos entendendo a provação. Às vezes estamos passando, como eu disse, né, por alguns problemas porque
tomamos algumas decisões que não era conforme Deus queria. Então Deus vai começar a trabalhar em situações, em problemas, né? Em coisas. Então o trabalhar de Deus é no tempo de Deus. Amém? Todas as coisas vão cooperar para o nosso bem. Vamos orar? Amado Deus e poderoso Pai, te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, Pai, porque Jesus nos advertiu hoje a importância de nós orarmos com fé, a importância de nós orarmos sempre, Pai, sem desanimar. E não nos entregando ao desejo de desistir, à vontade de desistir, não nos entregando às lutas que estão se intensificando, não nos entregando ao cansaço. Que a nossa fé, Pai, possa permanecer, que nós possamos sermos renovados hoje pela Tua mão santa e poderosa, Pai. Que a fé e a oração possam andar juntas, de mãos dadas, mas que nós também venhamos a ter paciência, não nos entregando, Senhor, à ansiedade, à depressão, ao choro, à dor, o sofrimento, porque pode ser que alguém aqui esteja passando por provas, por lutas, Pai, mas o Senhor tem algo a trabalhar na vida dele, na vida dela, Senhor. Mas em nome de Jesus Cristo, renova a fé dos meus irmãos, renova a esperança, porque tudo que Jesus quer quando voltar é encontrar nós firmes, permanecendo em fé para receber aquilo que Ele tem para colocar em nossas mãos. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos aprender com esta parábola, que nós possamos aprender que precisamos orar sempre e nunca desanimar, porque o Teu Espírito Santo está hoje falando com ele, falando com ela. Ore, continue orando, não desanime, não desista. Ouça a voz do Espírito Santo que te guia hoje nesta tarde. Continue em oração, continue crendo naquele que pode realizar coisa impossível na sua vida, porque para o homem algumas coisas são impossíveis, mas para Deus não há nada impossível. É só orar constantemente, buscando ao Pai, buscando a face do teu Deus, que Ele vai fazer todas as coisas. Quem sabe nós precisamos aprender a deixar de lado os pensamentos negativos, a deixar de lado o ódio, a avareza, deixar de lado a mentira, deixando o Espírito Santo trabalhar no nosso interior, deixando o Espírito Santo tirar toda a soberba, toda a avareza, toda a complicação que muitas vezes nós colocamos como empecilho, como embaraço. Pai, em nome de Jesus Cristo, trabalha em vidas hoje, Pai. Trabalha na vida daqueles, Senhor, que estão passando por lutas, por dificuldades, passando por um problema de saúde, passando por um problema financeiro. Ajuda eles, Espírito Santo. Vem com a resposta, vem com o direcionamento, vem alinhando a mente, o coração, a vida, ao propósito, ao projeto que Deus tem para esta vida e para esta casa. Pai, vem abençoando, vem trabalhando, que o Senhor esteja conosco, nos fortalecendo, nos dando saúde, abençoando a nossa família, Senhor, abençoando esse filho, essa filha que está desanimado, cansado, prostrado. Ajuda, Espírito Santo, ensina a esperar em Deus, pois o Senhor sabe a hora de nos alcançar o milagre, o Senhor sabe a hora em que nós temos que perdoar, que consertar as falhas, os erros. Perdoa, Pai, os nossos pecados, as nossas falhas, a nossa falta de paciência, talvez a nossa falta de fé, Pai, na oração. Oh, meu Deus, vem alinhando a nossa vida, os nossos pedidos, a Tua vontade, porque a Tua vontade ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, Pai. Mas faça, Senhor, trabalha, age em nós, Espírito Santo, em nome de Jesus, meu Pai, que nós possamos descansar no Senhor, mas permanecermos firmes na oração, permanecermos firmes na fé, descansar no Senhor e esperar, porque o Senhor está agindo em nosso favor. Pai, em nome de Jesus, abençoa cada vida que aqui está, que eles possam permanecer firmes, que eles possam receber das Tuas mãos o milagre esperado, porque o milagre esperado vai chegar, mas Deus não quer ver você sofrendo, Deus não quer ver você chorando, desanimado, caído, prostrado, abatido, que nós possamos orar e permanecer batendo nesta porta, porque ela se abrirá. Em nome de Jesus Cristo, limpa, purifica nossas
olhos, nossa boca, nos limpa, nos purifica de todo o pecado, de tudo aquilo que nos paralisa, de tudo aquilo que nos aprisiona, Pai. Em nome de Jesus Cristo, que haja romper, que haja livramentos, curas, maravilhas e milagres da parte de Deus. Em nome de Jesus Cristo, renova a nossa fé, Pai. Renova a nossa fé. Tem muitos caídos, tristes, abatidos, porque estão olhando para o cenário, olhando para o problema, olhando para a enfermidade. Mas teu Deus te diz hoje o que o homem não pode fazer, os céus fará em teu favor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ajuda-nos, Senhor, a ouvir a voz do Espírito Santo, a reconhecer a voz do Espírito Santo que fala conosco hoje, neste dia. Tenha fé, tenha fé. Eu vou te direcionar naquilo que você precisa fazer para você alcançar o teu milagre. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados? Amém. Não esquecendo que Deus, ele sabe de todas as coisas, ele vê todas as coisas e ele sabe de coisas que nós não sabemos. Amém? Então, receba esta palavra, não desanime, continue orando, mesmo que você não tenha forças. Ao você dobrar o seu joelho, Deus, ele entende, né? Até o nosso silêncio. Ele entende a nossa lágrima. Ele entende e lê os nossos pensamentos. Não tenha dúvida disso. Talvez você esteja fraco, sem força para orar. Mas Deus, ele está lendo os teus pensamentos, colocando dentro de um odre as tuas lágrimas, entendendo o que está no teu coração, porque ele sonda a nossa mente e o nosso coração. Então, meus amados, só permanecer firme, orando e tendo fé, porque Jesus, ele espera que nós tenhamos fé. Tudo que nós precisamos de Deus é ter fé, né? Ter fé unida à oração, unida à paciência, né? Um dos dons do Espírito Santo, um dos frutos do Espírito Santo, paciência, descansar e esperar no Senhor, para que Ele trabalhe na nossa situação, na nossa causa, amém? Amém. Então, amamos muito vocês em Cristo Jesus e nós voltamos amanhã.